No campo, não existe botão de pausa. Não há segunda chance quando a terra está pronta e o tempo aperta. Nesse momento, só há uma coisa que importa: que o motor pegue. Você pode ter toda a tecnologia do mundo: GPS, sensores, monitores, cabines com ar-condicionado. Mas quando a geada morde, o terreno atola e o relógio corre mais rápido que os pneus. O único que realmente te salva é aquele bloco de metal debaixo do capô. Um motor que não reclama, que não pede explicações. Um que simplesmente liga, puxa, e volta a fazer isso no dia seguinte, e no outro, durante anos. Hoje não vou falar de motores com números espetaculares ou designs futuristas. Vamos percorrer uma lista sagrada, a dos motores que não quebram, não desistem e não se esquecem. E se o seu favorito não estiver na lista, prepare-se para defendê-lo nos comentários. Número 1. John Deere 466 Turbo. O coração verde que nunca desistiu. Nem todos os motores pedem respeito. Alguns o impõem só de ligar. O John Deere 466 não precisou de campanhas publicitárias nem de slogans chamativos. Tudo o que precisou foi mostrar, vez após vez, que quando tudo complicava, ele continuava ali. Firme. Inabalável. Pronto para o que viesse. Instalado no lendário John Deere 4440, um dos tratores mais reconhecidos de todos os tempos, este motor virou mais que um bloco de ferro. Virou símbolo. Símbolo de constância, de potência confiável, de manhãs frias que se aqueciam na primeira virada da chave. Com 7,6 litros de pura determinação, o 466 não era um atleta. Era um halterofilista. Sua potência girava em torno de 130 cavalos, mas ninguém o lembrava pelos números. Lembravam pela sensação ao operá-lo, suave, estável, com um torque de quase 470 libras-pé que parecia um aperto de mão firme e silencioso. Uma promessa de que não ia te deixar na mão. Calor extremo, ele aguentava. Terreno difícil, enfrentava sem drama. Jornadas longas, suportava sem reclamar. Devorava sem um suspiro. Alguns desses motores ultrapassaram 10.000 horas de uso sem serem abertos. E quando finalmente eram, não eram adeus, era uma segunda vida. O JD 466 era mais que uma máquina. Era um companheiro de confiança, daqueles que não precisam falar para te fazer sentir seguro. Porque cada vez que você girava a chave e ouvia o rugido sob o capô verde, sabia que o dia ia ser bom. Mas se você acha que isso era durabilidade, prepare-se para conhecer o motor que cruzou das caminhonetes para o campo e se tornou imortal. Número 2. Perkins 4236. A batida silenciosa do campo. Alguns motores fazem barulho. Outros fazem história. O Perkins 4236 não fez nenhum dos dois. Simplesmente fez o trabalho, uma e outra vez, sem pedir aplausos. Quando alguém fala em confiabilidade, esse motor costuma aparecer sem muito alarde. Não foi o mais potente, nem o mais avançado. Mas se você já trabalhou com Massey Ferguson nos anos 70 ou 80, provavelmente ouviu seu ronco diesel como se fosse o tic-tac de um relógio de confiança. Nascido na Inglaterra nos anos 60, o Perkins 4236 tinha uma única missão: manter-se ligado custe o que custar. E cumpriu. Com seus 4 cilindros, injeção direta e um desenho em ferro fundido que parecia feito para a eternidade, tornou-se o coração pulsante de milhares de máquinas ao redor do mundo. Com apenas 62 cavalos de potência, parecia modesto, até que você o via puxando uma grade ou empurrando um reboque sem pestanejar. Seu verdadeiro poder estava no torque baixo, firme e constante, aquele tipo de força que não se mede em números, mas em resultados no campo. Mas o que realmente o tornou lenda não foi sua força, e sim sua resistência. Você podia trabalhar 5 horas sem reabastecer. E essa lealdade silenciosa é o que o garante como ponto de partida nesta lista. Mas se você acha que isso foi impressionante, espere para conhecer o motor que não pedia lealdade. Ele exigia. Número 3. Deutz Chef 6L912, o motor que não suava. Quando o calor derretia máquinas e as mangueiras ferviam sob o sol, esse motor nem se mexia, porque não precisava de água para seguir adiante. O Deutz Chef 6L912 parecia de outro mundo. Enquanto todos confiavam em radiadores, termostatos e fluidos de arrefecimento, esse motor alemão de 6 cilindros apostou numa solução radical: ausência total de água. E o incrível é que funcionou. Refrigerado a ar, sem radiador, sem mangueiras, sem bombas, apenas aletas metálicas, precisão milimétrica e um ventilador que parecia pequeno, mas fazia milagres.
Em vez de superaquecer, o F6L912 respirava. Literalmente. Com 4,7 litros e cerca de 62 cavalos de potência, não era um gigante. Mas tinha algo que poucos motores podiam igualar: confiança total mesmo nas condições mais severas. O torque, cerca de 120 libras-pé, chegava suave e cedo. Não precisava pisar fundo nem brigar com a embreagem. Só deixava trabalhar, e ele fazia. Dia após dia, ano após ano. O melhor, sua manutenção era ridiculamente simples. Menos peças, menos fluidos, menos coisas que podiam falhar. O F6L912 não gritava, não se exibia, só respirava e seguia. Mas se falamos de motores que faziam tudo e ainda pediam mais, o próximo não apenas resistia, dominava. Número 4. Cummins 5.9 litro 12V, o motor que se recusou a morrer. Alguns motores nascem em laboratórios. Este nasceu numa oficina, com mãos sujas e uma única regra: que nunca desistisse. O Cummins 5,9 litros, 12 válvulas, não foi feito para impressionar em feiras nem enfeitar catálogos de luxo. Foi feito para trabalhar, aguentar e durar mais do que a própria máquina onde estava instalado. E conseguiu. Primeiro rugiu sob o capô das icônicas picapes Dodge dos anos 90. Mas não demorou a cruzar fronteiras mecânicas e chegar ao mundo agrícola. Quando a Case o instalou em tratores médios, algo mudou. Já não era só um motor, era uma garantia. Até 160 cavalos, dependendo do modelo, com um torque sólido de cerca de 440 libras-pé, entregue em baixas rotações. Isso significava menos trocas de marcha e mais tração constante a cada passada. Mas onde esse motor virou lenda foi na resistência extrema. Muitos rodavam 8 ou 10 horas com um único tanque. E com manutenção básica, óleo, filtros, cuidado, superavam as 15.000 horas sem abrir o motor. Alguns, até hoje, continuam ligando como no primeiro dia. Não fazia barulho. Não fazia drama. Só fazia o trabalho. Mas nem todos os motores confiáveis têm radiador. O próximo sobrevivia sem água, sem desculpas e sem pedir permissão. Número 5. John Deere 619, o gigante tranquilo. Alguns motores fazem seu trabalho. Outros sustentam impérios, sem fazer barulho, sem alardes. Assim era o 619. No final dos anos 70, quando as feras articuladas como o John Deere 8440 e 8640 começaram a arar o mundo, precisavam de algo mais que potência. Precisavam de um motor que aguentasse o castigo, dia após dia, sem se quebrar por dentro. Assim nasceu o JD 619. Um bloco de 10,1 litros de puro aço, 6 cilindros em linha, com injeção mecânica e sem uma gota de eletrônica. Nada de sensores caprichosos nem de computadores vulneráveis. Apenas combustível, ar e uma vontade inquebrantável. Nos campos, entregava cerca de 275 cavalos de potência. Mas, de novo, os números não contavam a história completa. Porque seu segredo não era apenas o quanto empurrava, mas como fazia isso. Constante, previsível e sem perder o fôlego. O torque de 820 libras-pé aparecia cedo e permanecia. Isso significava menos trocas, mais terreno coberto e menos estresse para o operador. Jornadas longas com implementos pesados. Perfeito. O 619 nem se abalava. Chegava perto de 18 milhas por hora, o suficiente para cruzar a fazenda sem demora, mas sem comprometer a máquina. O importante não era a velocidade, era a resistência. E como resistia? Milhares de unidades ultrapassaram as 10.000 horas antes de precisar de uma revisão séria. E com cuidado, continuavam trabalhando como se os anos não tivessem passado. Ainda hoje, muitos descansam sob um telhado, esperando o próximo trabalho, ou o próximo neto que volte a ligá-los. O 619 foi o tipo de motor que não buscava atenção. Apenas fazia seu trabalho melhor que ninguém. Mas se isso já parece brutal, o próximo motor não foi projetado para o campo. Foi construído para dominá-lo como se fosse uma mina. Literalmente. Número 6. International DT466. O colosso vermelho que não conhecia descanso. Não fazia escândalo. Não precisava de elogios. Apenas ligava, se inclinava para frente e arrastava o mundo, se fosse preciso. O DT466 da International Harvester não era um motor. Era um compromisso. Um pacto entre o campo e a máquina. Se você cuidava dele, ele devolvia com anos. Sim, anos,
de trabalho sem reclamar. Apareceu em meados dos anos 70. Justo quando as lavouras cresciam, os implementos pesavam mais e cada minuto de inatividade custava caro. Era o tipo de motor que os agricultores não só queriam, eles precisavam. Com 7,6 litros de deslocamento, 6 cilindros em linha e construção à prova de bombas, camisas úmidas, virabrequim forjado, bloco de ferro maciço, o DT466 era como um tanque, com coração. Seus 170 cavalos de potência eram mais que suficientes. Mas não era a potência que o tornava inesquecível. Era o torque demolidor, mais de 500 libras-pé que chegavam cedo, sem pedir licença, e empurravam com suavidade brutal qualquer implemento, morro ou sulco. Número 7. Kubota D1105, o mini-motor que nunca se rende. Nem todos os heróis fazem barulho. Alguns trabalham em silêncio, e simplesmente nunca param. No mundo onde os gigantes dominam, o Kubota D1105 conquistou seu lugar com uma fórmula simples: ser pequeno, ser forte e nunca falhar. Com apenas 1,1 litros de deslocamento e 3 cilindros, este motor não parece grande coisa no papel, até que você o veja em ação. Você o encontra em tratores subcompactos BX, geradores, máquinas de construção e até em equipamentos marítimos. Por quê? Porque funciona onde outros não conseguem. Porque liga no inverno, continua no verão e não se abala com a passagem do tempo. Sua potência gira em torno de 24 cavalos, mas o importante não é o que faz em alta velocidade. É o que faz em marcha lenta, sob carga, em espaços apertados e sem margem de erro. Tudo com uma suavidade surpreendente, zero vibrações, zero falhas. Apenas precisão japonesa. O torque, cerca de 40 libras-pé, pode parecer modesto, mas graças às relações de transmissão, rende como um motor maior. Perfeito para trabalhos delicados, repetitivos, ou onde manobrar é tão importante quanto empurrar. E o melhor, com manutenção básica, ultrapassam facilmente 4.000 ou 5.000 horas sem falhas graves. Muitos usuários contam que nunca precisaram abrir o motor. Apenas óleo, filtros e seguir. Este pequeno motor não pede protagonismo. Só quer trabalhar. E se você deixar, ele te agradecerá com anos, até décadas, de serviço silencioso e constante. Mas agora vem outro que também não fazia barulho. E, mesmo assim, continua rugindo há mais de meio século. Número 8. CDC 5.9. O aliado silencioso que fez tudo bem. Não tinha um nome pomposo, nem turbo descomunal. Mas se você já teve um, sabe que não precisava de mais nada além de sua constância para conquistar seu respeito. Nos anos 90, a KZE e a Cummins uniram forças para criar algo especial. Uma linha de motores pensados para o trabalho real, sem enfeites nem complicações. Assim nasceu a CDC, Consolidated Diesel Company. E dessa aliança surgiu um dos motores mais confiáveis já montados em um trator médio, o CDC 5.9 litro. À primeira vista, eram 6 cilindros em linha com quase 6 litros, 5.948 centímetros cúbicos. Nada fora do comum. Mas seu segredo estava na execução impecável, injeção mecânica, sem eletrônica, sem caprichos. Apenas ferro, diesel e confiabilidade. Instalado em tratores como o KZE 5130, oferecia cerca de 99 cavalos de potência, mais que suficiente para tarefas como carregador frontal, fenação, semeadura leve e transporte. Mas o que o destacava não era quanto empurrava, e sim como fazia isso. O torque, em torno de 275 libras-pé, aparecia exatamente onde precisava, firme, útil, sem picos bruscos. Nunca surpreendia, mas sempre respondia. Com manutenção adequada, chegava facilmente a 10.000 horas ou mais sem dramas. O motor não é apenas um pedaço de ferro. É uma testemunha silenciosa de jornadas longas, decisões difíceis e sonhos semeados na terra. Conclusão: cada um desses motores, do menor ao mais colossal, tem algo em comum. Ganharam confiança, não com promessas, mas com fatos. Porque quando o sol castiga, quando o terreno vira lama, quando o relógio corre e não há margem para erros, o que importa é que o motor ligue, não falhe, e esteja lá quando você precisar. E esses 8 fizeram isso. Uma e outra vez. Alguns rugiam, outros sussurravam. Alguns bebiam combustível como água, outros o sorviam com elegância. Mas todos, sem exceção, deixaram uma marca. Na terra, na memória e na história. Talvez o seu esteja nesta lista. Ou talvez não. Quem sabe ainda esteja em funcionamento, puxando como se os anos não tivessem passado.
Ou talvez esteja guardado sob um galpão, esperando que alguém o desperte mais uma vez. Qual é, para você, o motor mais confiável de todos os tempos? Qual deveria estar aqui? Deixe nos comentários. Compartilhe sua história. Porque, no fim, isto não fala só de mecânica, fala de vida. E se você gostou desta viagem pela história viva do agro, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Porque ainda há muitas histórias para contar e motores para descobrir.